Olá, o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, tem o tema Abandonar pai, mãe e filhos, com 3 passagens do Novo Testamento. A primeira passagem. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou a sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus 19, 29. Aquele que houver deixado pelo meu nome. Deixar pelo nome de Jesus seguir significa colocar em prática o seu evangelho. A outra passagem é assim. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou a sua mãe, ou os seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas 18, 28 a 30. Então, deixar pelo reino de Deus, que é o que o Pedro e seus companheiros, depois seus discípulos, faziam, acompanhavam Jesus por toda parte, recebendo os seus ensinamentos e tudo mais. E a terceira passagem é essa. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, 61 e 62. Não está apto para o reino de Deus quem olha para trás, ou seja, quem olha para a sua vida de convívio no mundo material, de interesses exclusivamente materiais. Agora, quando encontra Jesus e resolve segui-lo, inicia-se uma nova etapa, uma etapa de vida espiritual, que culmina no reino de Deus, na vida eterna. Então, enquanto nós adentramos esta vida de natureza espiritual e olhamos e ficamos nos lembrando da vida material anterior, nós estamos presos, impedidos de prosseguir na vida espiritual. Allan Kardec faz alguns comentários. Ele fala assim: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. É isso que nós comentamos. Quais são as considerações humanas que ele quer dizer? O apego às coisas materiais, aos compromissos formais da vida material, que são coisas que fazem parte da vida, mas não precisam dominar 100% da nossa vida mental e sentimental. Isto é egoísmo. Isto é o interesse autocentrado, sem pensar no outro. Quando eu não penso e não me preocupo com o outro, estou preso numa etapa evolutiva. Na etapa evolutiva seguinte que Jesus veio trazer, que é a vida mais de solidariedade, fraternidade, de comunhão, não é? De compaixão, já é compartilhar com o outro. É vencer aquela etapa anterior. Então, prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Olha a importância disso, né? Esta é a etapa na qual nós estamos agora, após Jesus, após o Evangelho. Precisamos avançar. Quando a gente não avança, advém naturalmente sofrimento,
porque a consciência nos cobra, né? Ele faz mais adiante um comentário de 2 exemplos onde se separa dos familiares, sem que ninguém ache que isso é problema. Olha só. Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever? Ninguém reclama, está tudo certo. Ainda que seja compromissos na vida aqui humana, vida material. Mas quando se trata de compromissos de natureza espiritual, aqueles orientados pelo Evangelho, há questões familiares, pessoas retrucam, não gostam. Quando você vai sair um fim de semana para participar de um grupo de beneficência, visitar necessitados, atender interesses alheios, e sair durante noites da semana para grupos de estudo, para, enfim, aprimorar o seu entendimento. Tudo isto voluntariamente, gratuitamente. Aí, em muitas ocasiões, há reclamações familiares. É isso que está imposto, está colocado aqui. Há um outro exemplo também dessas em que há separação e que ninguém acha em comum. Olha só. Não se impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Então veja que quando Jesus fala aquele que houver deixado pelo meu nome, etc., etc., não quer dizer que você saindo de casa num fim de semana, num sábado à tarde, num domingo, para participar de atividades de beneficência, de atendimento ao próximo, de enriquecimento de conhecimento espiritual, de compartilhamento de conhecimentos, voluntariamente, gratuitamente, não é? Isto aí, você não deixa de ter afeição pelos seus familiares, você não os está deixando porque gosta menos, absolutamente. Nesses 2 exemplos está muito claro a ideia que está presente, né, na questão. Então, se há questões desta natureza, deixar pai, mãe, filhos, e que é absolutamente aceito pela sociedade, agora surge esta novidade após Jesus, que é deixar pai, mãe e tal, para a vivência do Evangelho. Coisa que ainda há relutância em aceitar. Por quê? Ainda há predomínio da matéria sobre o espírito e os valores deste mundo ainda prevalecem sobre os valores espirituais. E Kardec comenta mais adiante sobre isso. Ele fala aqui: aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. Servir a pátria, o casamento, etc. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Aqui eu vou dar um exemplo bem conhecido. Eu vou citar Buda, o Siddhartha Gautama, que ela é um príncipe, filho de um rei, é muito rico. E ele tinha se casado, tinha um filhinho. E ele, então, curioso na busca de compreender as causas do sofrimento, da morte, etc., eles abandonam os pais, a esposa, o filhinho, que ama, ele os ama, e sai em busca de compreender este fenômeno. 6 anos depois, ele atinge a comunhão com Deus, que eles chamam de estado de nirvana, e retribui todo esse esforço para a humanidade até hoje.
um amor profundo, não só pelos seus familiares, como por todos os seres da humanidade terrena. Um amor profundo que ele distribui através do seu conhecimento, da sua orientação. Deixou pai, mãe, filho, esposa e tal, na busca, como diz ali, do reino de Deus, da vida eterna. Aí prossegue. Aqueles laços não se quebram pela separação, disso diz o Espiritismo, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, da qual grande força áurea as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. A depuração do espírito está justamente em vencer esses apegos de natureza humana, digamos assim, superar isto em favor da humanidade como um todo. É a universalização do sentimento de afeto, de amor. O que caracteriza o reino de Deus é a comunhão. Tornar-se como um, comunhão com Deus e, portanto, com tudo que existe. Este afeto de natureza familiar, que hoje é tão forte, tão nobre, tão almejado pela vida, se tornará igual o sentimento que se tem por toda a humanidade, não só pela humanidade, mas por tudo que é a criação de Deus. Não se amará mais o pai, a mãe, o filho, o irmão, do que se ama um vizinho, que se ama a natureza, atinge esse estado de plenitude. Este processo que Jesus fala, aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, etc., é o início deste processo de busca de comunhão com Deus e, portanto, comunhão com toda a criação divina, atingindo o grau de amor mais elevado, não só pelos familiares, que nunca se perdeu, os entes afetivos, né? Nunca se perde, acrescenta-se, compartilha-se este amor grandioso por toda a humanidade. Este é o início de um processo. Quando a pessoa sai lá num fim de semana, né, deixa de ter um lazer com a família para ir levar amparo a necessitados, para ir em busca do estudo, compartilhar conhecimentos, participar das atividades comunitárias, de maneira voluntária, gratuita, nós estamos desenvolvendo em nós este sentimento universal que caracteriza o reino de Deus. Então veja a mensagem que Jesus nos deixa nesta passagem: abandonar pai, mãe e filhos. Não se renuncia ao pai, mãe e filhos, não se trata disso. Mas disputar espaço de convivência com entes queridos, com pessoas desconhecidas, com pessoas necessitadas, para que a gente alcance a universalização do amor. Ficam esses ligeiros comentários, o assunto é muito profundo, né? Até nós precisamos saber com qual intensidade nós queremos alcançar o reino de Deus. Ainda por enquanto é pequena a intensidade, né? Mas com o tempo chegará em que nós teremos o grau de interesse pela vida espiritual, pelo o reino de Deus, como teve Buda, que alcançou o mais elevado grau de comunhão com Deus. No próximo vídeo, nós retornaremos ao mesmo capítulo 23, Estranha Moral, com o tema Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.